E no que você estava falando, estava até me perguntando uma coisa ainda mais fundamental que isso. Por que é que tem tantos adultos precisando reaprender a se alimentar de alguma maneira, né? Porque, em parte, pode ser porque seus objetivos mudaram, né? Então, digamos, eu tô aqui e aí quero ganhar corpo porque eu vou competir ou, sei lá, por algum motivo específico. Então, tá, isso é um motivo e eu vou mudar meu comportamento alimentar de acordo, né? Mas a realidade de muitas pessoas é que elas precisam reaprender por questão de saúde. Né? E aí eu tava pensando, por que tem tanta gente precisando reaprender? E a resposta é porque ao longo do nosso desenvolvimento a gente não aprendeu como se alimentar adequadamente, imagino. Acho que por conta do ambiente... A gente fala que devia ter na escola. Né? Educação alimentar e nutricional. Mas mesmo assim, os ciclos, né, as fases da vida, elas são diferentes. Né, André? Então, por exemplo, na adolescência, são formas diferentes de lidar com o alimento. Na vida do jovem adulto, do adulto mediano, né? Enfim... Então, a gente tem fases diferentes, com desafios diferentes. Mas uma coisa que a gente tem muito forte hoje são os estímulos, né? Estímulos, enfim, de celular, de coisas que vão... Parece que deixando a gente meio no modo zumbi de viver. Sim. São super estímulos, né? E a gente acaba não prestando tanto atenção, às vezes, no modo de se alimentar. E a gente vai buscando só pelo prazer. Certo. Então, ok, eu só mensuro pelo prazer que aquilo me dá. Né? Então... eu vejo que as escolhas ficam muito baseadas na sensação de prazer. E numa superficialidade, né? Então, é muito baseado no prazer, na praticidade. Então, às vezes, tu vê assim, por exemplo, um jovem, ele morava na casa dos pais, mas daí ele muda pra faculdade, não né? sabe cozinhar. Então, assim, esses desafios da vida moderna, né? Da vida adulta também, é tudo junto. Então, é difícil, às vezes... manter alguns hábitos que foram aprendidos e que talvez eram bons, mas a gente não é engessado, né? Sim. Então é importante entender também que o comportamento alimentar, ele não é engessado. Certo. A gente vai... Você muda de cidade, muda de trabalho, o comportamento muda de acordo... E justamente essa coisa do contexto que a gente estava falando, né? A influência do ambiente. Então, às vezes, tu tá numa empresa que tu passa lá 8 horas trabalhando, lá tem todo final de tarde tem um bolo, sei lá, um café. Então, aquilo meio que vai automatizando também. Sim. Né? Então, tem uma lanchonete que só tem uns salgados horríveis e você não tem tempo para cozinhar. A gente tem que ficar sempre antenado com essas mudanças. Porque também não é a rigidez, né? Vou sempre ser assim. Mas como que eu vou adaptando a minha alimentação para que... né? Seja funcional no contexto que eu estou. Como manter um comportamento alimentar funcional, independente do contexto. Perfeito. E aí a tal da flexibilidade cognitiva, de entender que as coisas não estão engessadas, mas como que eu encontro a melhor forma de conduzir o meu comportamento alimentar. Então, não tem regra, né? Mas eu vejo que hoje, os adultos, por exemplo, né? Eles estão tendo muito que buscar a tal da reeducação alimentar. Sim. Por muitas questões que a gente já falou aqui, envolve essa coisa do prazer, né? Da vida muito ligada. É muito acessível, né? Alimentos hiperpalatáveis. Daí estão a muito gente vai buscando por outras motivações. Então, lembrar disso tudo. Às vezes é uma lembrança, sabe? É uma lembrança. Às vezes a pessoa até comia, mas deixou de comer. Então, é algo constante. É constante na nossa vida isso. E não é só quando está num nutricionista, mas... Por isso que eu falo, o hábito, o comportamento, ele também tem que ter uma estrutura para a manutenção dele. Caso contrário... É um ponto que na literatura sobre hábitos, da ciência por trás dos hábitos, da psicologia e neurociência, um ponto muito importante que é levantado é a importância de você... Se você quer sustentar um hábito, quer criar e mantê-lo, é importante que o contexto no qual ele ocorre seja o mais estável. Sim. Então, no meu caso, é fácil eu manter a minha alimentação, seguir o plano alimentar, enquanto eu estou na minha rotina lá no Rio de Janeiro. Eu acordo no mesmo horário, eu sento ali, eu bebo água, eu vou lá, sento, tomo café às 8, tudo, o ovo tá ali, não sei o que, é fácil manter. Mas fica evidente para mim, e eu percebo isso, né? Isso que é um ponto importante, que as pessoas precisam treinar, essa autopercepção. Quando eu saio desse contexto, como por exemplo agora, viajei para Florianópolis, tudo mudou, né? Eu tô num quarto de hotel, o café da manhã é o que eles têm lá, eu como pão integral, eles
Tem pão integral, mas eu duvido que seja integral mesmo. E, enfim, tem uma série de fatores do ambiente externo e interno, do contexto de um modo geral, que mudaram. Sim. Que podem dificultar eu sustentar aquele hábito saudável que eu estava tendo, né? Agora, acho que o mais importante, né, Bruna, como você pontuou, é as pessoas terem flexibilidade, aprenderem a ter flexibilidade em relação a isso. É uma mudança temporária? No meu caso vou viajar e vou voltar. Foi 2, 3 dias, né? Sim. Então, é algo que tu simplesmente retoma. Sim. Às vezes a pessoa, ela vai trabalhar, vai ficar 3 meses trabalhando numa outra cidade. Uhum. E aí, tanto tempo fora do que era a sua rotina, aquilo talvez já vai interferir muito num hábito que tinha bom. Então, é importante entender o impacto, né, dessa questão ambiental. Então, provavelmente, quando tu voltar para casa, né, André? Vou voltar, eu vou botar. Mas às vezes não é simples assim. Então, entender que o contexto ele vai influenciar diretamente no comportamento alimentar e que isso não seja necessariamente ruim, mas quando a gente está preparado para flexibilizar. No teu caso, o que a gente chamaria era de redução de danos, porque vai acontecer, sabe? Vai acontecer alguns danos, já aconteceram. Redução de danos, é isso que temos. Mas quando envolve algo maior, assim, de mais tempo, especialmente, é importante entender como que eu vou me manter, né, com um comportamento alimentar funcional, independente Os mesmos princípios que a pessoa utilizou para consolidar um hábito no primeiro contexto vão valer para o segundo contexto. Questão de gatilho, questão de regulação emocional, regulação do sono. É importante entender os gatilhos, né? A gente... Cada pessoa sabe qual é o seu gatilho. Será? Às vezes eu tenho a impressão que as pessoas não se dão conta. Tem que fazer aquela pergunta, né? Qual é o meu gatilho? A resposta tá ali dentro. Mas, por exemplo, um iFood, às vezes ele manda um alarme, sei lá, no final da tarde. É um gatilho de pedir um delivery. Então, entender quais são os gatilhos, ou enfim, perceber esses gatilhos é essencial para que a pessoa ela consiga minimizar aquela força daquele gatilho. Então, tirar a notificação, né? Mas isso é algo que a gente precisa se perguntar. O que me faz, né? Por exemplo, fome exacerbada, certo. Né? A gente tem muitas pessoas, às vezes, que fazem o jejum intermitente. Não estou aqui criticando o padrão, enfim, a forma do jejum em si. Mas, para uma pessoa que não tem controle inibitório, ela fica, sei lá, 12 horas sem comer... Ela não tem muitas vezes Você está aumentando um estímulo da fome. Que vai aumentar da fome com a vontade de comer e aí não tem como vai não ser pedir mais delivery. Difícil ela se controlar. Sim, totalmente. Né? Então, inclusive era uma das coisas que eu queria te perguntar, Bruna, como é que você vê do ponto de vista, pensando no plano comportamental, inclusive, essa estratégia do jejum intermitente que está tão na moda. Porque do ponto de vista metabólico e até neurofisiológico, eu sei que tem vários benefícios, enfim, corpos cetônicos, mas tem que levar em consideração o aspecto comportamental, né? Porque e de execuibilidade, né? Porque às vezes a gente vê alguns benefícios, né, específicos, melhora tal parâmetro, enfim. Mas o que significa fazer aquele modelo, né, de alimentação para aquela pessoa. Então, uma pessoa que não tem controle inibitório, que ela não consegue frear um impulso, que ela não tem domínio disso, ela vai fazer jejum intermitente e vai fazer mal para ela. Ela vai comer ou ela vai ter um descontrole muito maior. Então, é importante entender que não até é o todo estado mundo. De saúde inicial da pessoa, né? Sim, porque, por exemplo, ela não está com sono regulado, não tem horários definidos de refeição, ela, né, enfim, não tem nem, às vezes, direcionamento de alimentação, propriamente dito, do que ela vai comer para melhorar a saciedade, enfim.